Petrópolis e sua gente. Está ao meu lado uma pessoa muito especial, não sei se é petropolitano, iremos saber aí no decorrer da nossa entrevista, porque todos o conhecem através do belíssimo trabalho que ele realiza na SOS Vida. Porém, até para mim mesmo, hoje será uma grande surpresa saber um pouco da vida dele, porque todos os petropolitanos e fora de Petrópolis o conhecem como Grande Cal. Eu quero saber, neste dia de hoje, quem é Antônio Pires. Como vai, Antônio? Tudo bem? Bem, Ana. Graças a Deus, tudo tranquilo. É um prazer estar com você aqui no Petrópolis e sua gente. Muito obrigado pelo convite, né? Oh, meu Deus, olha só que gentileza. Antônio Pires. Quem é Antônio Pires? Primeiro, petropolitano de coração. Eu recebi o título de cidadão petropolitano, mas eu sou de Minas. Você é mineiro? Ai! Opa! Falo 10. Coisa boa! Até hoje ainda falo 10. Eu vim para cá em 70, tem alguns anos, né, que eu estou em Petrópolis. Vim bem jovem para cá, assim que meu pai faleceu, um tempo depois nós viemos. Já tinha 5 irmãos aqui. 5 irmãos? A metade nós sabemos ficou lá. que ele tem 5 irmãos. Não, 10. 10? Sim, a metade ficou lá, dentre eles eu. Você tem 10 irmãos? Estamos em 8, graças a Deus. Meu Deus, quantas mulheres e quantos homens? São 6 e 4. Mamãe e papai trabalharam lá direito em Minas, vai, hein? Bem sim. Minha mãe ela se casou muito jovem, com 16 anos, e foi mãe com 17 anos, ela já era mãe. Naquela época era assim mesmo, né? A diferença de idade entre ela e a minha irmã mais velha, quer dizer, é pequena, né? É minha. Até a minha irmã mais velha que ajudava. Qual o nome da sua irmã mais velha? Graça, Maria das Graças. Todos têm nome de santo. Olha que meu legal. Pai já era uma família bem... católico, meu pai muito católico, minha mãe também, praticante e tudo, e aí é sempre de santo, sempre nome de santo. E os filhos, eu que não tive José, mas os meus outros irmãos, tem 2 que têm José. As irmãs tem algumas que tem Maria Auxiliadora, Maria das Graças, Edna Maria. Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Exatamente. Que interessante, muito legal. E mamãe, graças a Deus, também está até hoje. 84 anos. 84 lúcida, anos. Faz tudo em casa. Dizem que é uma pessoa maravilhosa, fantástica, né? Graças a Deus. Não tive o prazer ainda de Ficou viúva conhecer. muito jovem. Imagina ela com uns 30 e poucos anos, viúva com 10 filhos. Puxa, nunca mais casou? Casou. Demorou um bom tempo. Demorou mais de 10 anos para se casar. Ficou viúva outra vez, casou outra vez. Ficou viúva novamente? Ficou. E Antônio Pires? O que você fez na sua vida, Antônio? Quando você veio para cá, Cal, você veio para estudar, para morar? Como é que foi isso? Nós viemos para morar. Os meus irmãos mais velhos já moravam aqui, os 5, e nós ficamos lá em Astolfo Dutra, os mais novos, né? E daí nós viemos, eu com 16 anos, 15 anos já comecei a trabalhar. Eu estava louco para trabalhar, eu vim para cá já... Começou em quê? Você pode falar? Quer falar? Numa sapataria. Sapataria? Fiquei 3 meses na sapataria, depois recebi um convite para ir para uma farmácia, fui para uma farmácia. Para serviços gerais, balcão, fazia de tudo. Menino, temos uma coisa em comum que eu descobri. Olha, você trabalhou em farmácia? Até Você recorda do nome? Drogaria Carneiro. Drogaria Carneiro? Sim, na Galeria do Profissional. Que legal, muito bacana. E depois aí eu fui para o ABC, com 17 para 18 anos eu fui para o ABC, era o supermercado, né? E aí fiz uma carreira muito rápida, cheguei até a cargos altos na empresa, e tudo, de chefia e tudo. É mesmo? Foi. Eu com 18 anos eu já estava no lugar do dono da empresa. Meu Deus, olha que chique. Foi muito precoce. Graças a Deus, né? Para a alegria da sua mãe e para a sua felicidade. Muito. O pessoal pensava que eu era filho do Afonsinho. É verdade. Afonso, muita gente chegava, de vez em quando chegava, como é que vai seu pai?
Aí, olha, infelizmente meu pai faleceu. Ué, você não é filho da Afonso? Não. Porque eu, muito jovem já, né, ocupando o lugar do dono da empresa, então... E aí, Cal, como é que se tornou, passando por isso tudo, né? Nessa época mais ou menos você tinha, você recorda quantos anos você tinha, não? Que época? Do lado do ABC. No ABC eu entrei com Você já 17 tinha- anos. Com 17 você entrou? 17 para 18. Para 18. É, Ainda era bem jovem. por isso que com 18 anos eu já estava no lugar do dono da empresa. Caramba! Foi assim, foi muito rápido. Porque eu sempre gostei de trabalhar. E enquanto os meus amigos iam para bar, botequim, essas coisas assim, eu ficava trabalhando. Eu gostava. O meu irmão já trabalhava na empresa, meu irmão era gerente, e aí eu gostava de ficar até mais tarde, não me incomodava. E ele me pedia para ir para a loja, embora eu trabalhasse no escritório, ele pedia para ir para a loja, eu ia e tal. Aí eu acho que ele foi observando e apareceu uma vaga. Ali você ficou durante quanto tempo? 15 anos. 15 anos. Estudando, Exatamente. Aí você chegou à formação, é onde eu quero chegar. Eu fiz serviço, hoje é serviço social, né, estudos sociais na época, depois passei para direito. E não queria muito fazer direito. Não era a sua praia. Não era. Aí eu fiz só 2 anos, falei, não é isso que eu quero, não quero ser advogado. Aí fiz um vestibular para psicologia, na Gama Filho, lá no Rio. Passei, e só que lá era tempo integral. E aí ficou complicado. Não tinha como trabalhar Não e manter tinha. a faculdade. Era complicado, aí eu ia ser pai. Você ia ser pai? Isso. Aí, mas aí eu já tinha 26 anos, né? Não, sem casamento. Naquela época já era assim? Foi produção independente. Olha só, produção independente. É sério mesmo? Que legal. Nós até hoje nós somos muito amigos, sim, temos um filho e tal, quer dizer, foi um amor de adolescência, nos reencontramos. É o único filho seu? Nos reencontramos depois. Você quer falar o nome dele? Não. Não? Não, Eu sei que você tem muito orgulho desse filho. Sim, tem. Né? Ele é muito na sua vida. Lucas, eu botei nome de santo também. Foi exatamente para homenagear São Lucas. Entendi. Porque nós tínhamos combinado, ou seria, se fosse homem, eu iria escolher. Se fosse mulher, ela iria escolher. E naquela época, quer dizer, há 32 anos atrás, os pais não assistiam o parto. É verdade. E aí eu consegui, com a médica, eu assisti. Você assistiu o parto? Assisti. E foi bastante interessante, porque foi parto normal. Né? Que eu pedi a ela que fosse pra assim. época! Isso há quantos anos atrás? 32. Há 32 anos atrás? 32. Eu pedi que ela parasse de fumar, ela parou de fumar, não bebeu, naquele período de gravidez, tudo tranquilo. E aí, parto normal. Ok, então foi. Aí eu entrei para assistir. E eu já tinha escolhido o nome, que seria Lucas. Eu li o livro Médico de Homens e Almas e me encantei com a história de São Lucas, que é maravilhosa. É fantástico. Eu tenho um neto chamado Lucas. Agora, calma. Aí, não, escuta só. Aí, o que aconteceu? Eu assistindo, né? Então, eu segurando as mãos dela e a criança nasceu. Foi um parto difícil, a criança nasceu, ela estava inconsciente. Ela ficou inconsciente? Ficou. Porque estava muito difícil. Depois que a gente ficou sabendo, ele estava com o cordão umbilical preso. Então passou por um momento de risco. E ele não chorava, ele estava roxinho. Aí eu falei, São Lucas, acode que é seu afilhado. Ele chorou na hora. Na hora, naquele momento. Aí eu falo com ele, olha, seu afilhado. Duas emoções únicas na vida. Porque quem teve o privilégio, ou tem o privilégio, de assistir a um parto, não importa se é seu parente, se não é parente, pode ser de um estranho. Gente, é uma emoção. Mas de filho, realmente. Olha, mas é uma emoção assim, inacreditável. É única na vida. Foi um momento. Naquele momento a gente diz assim, realmente que Deus existe. E quer dizer, essa passagem. Você teve duas emoções. Ele, na hora ele chorou. Tem que ser eu vi a cara do médico preocupado. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? São Lucas, acorde e pronto.
Depois eu contei essa história para ele. E aí eu tranquei a minha faculdade de psicologia no Rio. E aí depois, ele, com uns 6, 7 anos, ele me pediu para fazer psicologia. Ele que te pediu? Ele que pediu. E falou, pai, por que você não faz isso? Eu estava com ele lá no psicólogo, né, um colega, hoje um colega. Aí ele me pediu, eu falei, Lucas, em algum momento o pai poderá voltar para fazer, para concluir a faculdade depois. Porque naquele momento você precisava de grana para sustentar, aí eu voltei a trabalhar no ABC, né, também, porque eu tive... você retornou? No período da faculdade eu optei por sair do ABC para ir fazer a faculdade no Rio. Que legal. Mas aí com o nascimento dele, o convite para retornar, eu retornei para a empresa. E como é que foi? Agora a gente já conhecendo um pouquinho da vida dele, acredito eu que é a primeira vez que você fala da sua vida pessoal para alguém em Petrópolis, não é? Eu procuro evitar, eu não tenho, eu sou muito Você reservado, muito eu sempre preservei muito meu filho, porque a pessoa pública sou eu, né? Então... E como é que você chegou até o SOS Vida? Porque na realidade eu conheço o Cal há muitos anos. Já tive o prazer de entrevistar várias vezes em outras sedes que a SOS Vida tinha, na época ainda do grande Paduquinha, né? Estava conosco aqui. Mas na realidade eu não te conhecia o verdadeiro Cal. Esse chamado para as questões sociais sempre me perseguindo, né? E eu já na infância, eu me lembro que eu tinha uns 7, 8 anos lá em Astolfo Dutra, aquela doença que não se falava o nome, que é o câncer, né? Tem gente que até hoje fala assim dessa forma, né, gente? Não dá para entender. E aí eu já participava de campanhas para arrecadar recursos para campanhas de câncer. E eu sempre envolvido com a igreja também, e eu queria ser padre. Você queria ser padre? Sim. Outra novidade, estou espantada. E aí não foi por não ter condições de pagar o seminário. O seminário era pago? Sim. Eu não Pelo tinha menos essa me disseram noção. na época. Não, é assim porque o meu irmão depois eu paguei para ele aqui em Petrópolis. Seu irmão é padre? Não, ele estudou e depois ele saiu. Olha! Ele queria ser padre, o irmão mais novo. Olha, nós iremos aqui a um pequeno intervalo. Já a gente retorna com muito mais coisas aí da vida particular do nosso querido Cal Antônio Pires. E estamos aqui de volta com o nosso querido Antônio Pires, conhecido mais como Cal. Petrópolis e sua gente hoje investigando a vida particular do nosso Cal. Cal, o que é o SOS Vida? Como nós falávamos antes, a questão social sempre me chamava, né? Até mesmo lá no ABC, era eu que liberava recursos, dinheiro, né, para as instituições, não era diretamente, era subordinado a mim, a pessoa vinha, trazia e eu liberava, então sempre me acompanhou. E, bom, enfim, o trabalho não me permitiu que eu trabalhasse diretamente, né? E depois começou essa questão do HIV, quando apareceu, eu já... Foi nos anos 70 e 79, 80, não foi? Acho que foi 80 por aí. Anos 80, por aí. Eu não me lembro o ano exato, mas... Mas foi mais ou menos nessa década, de 80. Eu participei de uma instituição que hoje ela acabou, que é a APAIDS. Trabalhava com essa temática. E aí, então, depois fiquei um tempo na APAIDS, aí fui morar fora em Barra Mansa, fui trabalhar lá no sul fluminense, né? E aí eu comecei, quando voltei para Petrópolis, um grupo de pessoas falou, Cal, vamos começar, até a doutora Morita nos motivou também, falou, começa uma outra instituição. Eu falei, gente, vamos fortalecer a que já existe. Não, vamos começar outra. Se começar, eu ajudo. Aí conseguimos nos mobilizar 38 pessoas. A primeira reunião foi aqui na Cruz Vermelha, aqui em Petrópolis. Legal. E desses 35, um foi saindo, quer dizer, eu praticamente fui convidado, acabei ficando, né? Cuidando dessa temática, que era bem mais complexo há 16 anos atrás, trabalhar com o HIV.
Agora, a ONG, ela atende só a nível de Petrópolis ou atende a todo o Brasil? Depende da questão. A maioria dos atendimentos, a maioria são de Petrópolis, 90 e poucos por cento. Mas consultas, nós somos consultados pelo mundo inteiro. Já tivemos, por exemplo, uma pessoa do Japão que ia passar um tempo aqui no Brasil, portadora de HIV, e aí nós demos uma assessoria aqui, o tempo que esteve aqui e tal, enfim, demos toda a contribuição para se localizar aqui no Brasil. Até hoje, inclusive, faz contato conosco, e depois é que eu fiquei sabendo, é uma pessoa muito bem relacionada no Japão e tudo, família classe A, enfim. As portas estão sempre abertas. Depois que eu fiquei sabendo quem era, de fato, esta pessoa. E aí, quer dizer, somos consultados o mundo inteiro, sempre eu mando e-mail, mando uma pergunta, outra. Vocês, a SOS Vida, ela só atende pessoas com AIDS e dependentes químicos ou tem outras áreas, abrange outras áreas? Logo que o SOS Vida começou, mais ou menos um ano depois, eu procurei o Dom Vaz, menos de um ano, para apresentar o projeto do SOS Vida. Aí ele falou, Cal, não vamos começar do bispo, apresenta para um padre. Falei, bom, o padre que eu conheço é o padre Jacques. Aí procurei o padre Jacques, que eu já conhecia antes dele ser padre, por causa do ABC, sempre colaborando com ele nas ações da catedral. Aí ele falou, não, procura o Quinha, o padre Quinha, porque ele que é da Pastoral da Saúde. Ele está, tudo bem, procurei o padre Quinha e acho que foi amor à primeira vista. Ele era danado, né? Ele aceitou o convite. O dom, né? Já vi o dom. Ele aceitou o convite, aí me pediu, né? Falou, Cal, começa a trabalhar com dependência química. Precisa então, muito. Agora, aí é que nós vamos chegar onde eu gostaria. Porque tem várias pessoas que acham que o padre Quinha fundou o SOS Vida e pediu a você que assumisse o SOS Vida. Não foi isso. Não foi isso? Não, foi isso. Ele chegou depois, eu nem o conhecia. Ele tinha até estudado com meu irmão, mas eu não conhecia. Conheci depois que o padre Jacques me indicou, ele estava em Correias. Aí que eu convidei, pedi para ele, expus o projeto do SOS Vida, porque logo depois também, eu também sou sócio fundador da Pastoral da AIDS, que é a primeira iniciativa da Igreja Católica no mundo para as questões da AIDS, de se organizar, foi no Brasil. Então eu sou sócio fundador da Pastoral da AIDS. Aí ele se aproximou também. E depois foi quando ele me pediu, falou que eu comece a trabalhar com dependência química também. Aí que eu lembro, eu falei com ele, padre Quinha, mais um abacaxi? Aí, não no sentido de menosprezar, não é nada, claro que não, mas é da dificuldade. Eu falei, será que eu estou preparado para isso? Claro que está. E era difícil a gente dizer não para ele, né? Eu falei, tá bom, padre Quinha. Sim, ele estava presente em todas as reuniões, em todas as festividades da SOS, ele sempre esteve presente. Sim, aí quer dizer, respondendo a sua pergunta, aí começamos, depois a pedido dele, também trabalhar com dependência química. Mas hoje, passados 16 anos, a missão continua sendo HIV e dependência química. Por que só essas duas especialidades? Não. Deixa eu concluir. A missão continua sendo, mas hoje nós atendemos a muitas outras questões. Muitas e muitas outras questões que as pessoas nos procuram, que precisam de algum motivo, aí procuram os mais diversos motivos. As mais diversas carências. Olha, eu me lembro que teve uma pessoa até com morbidade, estava com excesso de peso. Isso estava trazendo uma série de dificuldades para essa pessoa, mas muito peso mesmo, né? Estava com quase 180 quilos. É mesmo? Tá, e precisava de apoio, de psicólogo e tudo, aí nós fomos acompanhando um tempo a família, quer dizer, os mais diversos motivos as pessoas nos procuram. Que legal. E, Cal, eu gostaria de saber, não eu somente eu, porque hoje estou aqui fazendo essas perguntas a você, mas todos os nossos ouvintes, amigos internautas, não só os ouvintes, os amigos internautas,
falou, não tenho grande curiosidade de conhecer um pouco do Antônio Pires, que eles chamam carinhosamente de Cal. Eu gostaria de saber qual é a demanda hoje do SOS Vida. Em que sentido? A quantidade de pessoas que vocês atendem hoje. Ah, sim. Você tem número? Em torno de 10 mil atendimentos por ano. 10 mil atendimentos por ano. Por ano, Entre HIV, tudo, em tudo que você disse, das outras áreas. Exatamente. Também. A maioria continua sendo HIV e dependência química, mas tem as outras questões, nós temos são mais de 10 mil, uma média de 10 mil serviços. Tá, e nos dias de hoje, assim, o que você tem mais lá dentro do SOS Vida? HIV ou dependentes químicos? É equilibrado. É equilibrado? Tem um pouco mais de portadores de HIV, mas tem alguns dependentes químicos. Porque são duas doenças hoje, né? HIV, as duas são doenças crônicas, né? Então, quer dizer, as pessoas estão sempre precisando, e aí, mesmo que vá a óbito, a família fica, a gente continua assistindo, tem várias mães e pais que faleceram, então a gente continua assistindo os familiares também. E qual é a estrutura de atendimento a esses pacientes hoje da SOS Vida? Nós temos medicina especializada, nós temos psicólogos, nós temos orientação jurídica, exames laboratoriais, os nossos assistidos, eles não precisam ir de madrugada para pegar o número para exame. Nós temos um carimbo, atendimento prioritário, então aquele laboratório tem um atendimento prioritário, que é concedido para eles. Né? Que legal, olha, isso para mim é novidade também, eu não tinha essa noção. Temos isso, temos cestas básicas, alimentação, café da manhã, almoço e café da tarde, para alguns assistidos, algumas pessoas que às vezes vão fazer exame e é de outra cidade, Esse aí vão lá. espaço físico que você tem lá no SOS Vida, dá para atender a tudo isso? Sim, dá. Tranquilamente? Você está satisfeito? Sim, dá. Tem conseguido, né? Claro, se fosse um espaço maior, a possibilidade seria outra, mas é um grande milagre o SOS Vida. Para quem visita, para quem está sempre lá, realmente ouvindo você falar. Consegui sobreviver 16 anos. Olha, o convênio com o município chegou para a gente, foi no segundo mandato do atual prefeito Rubens Voltaire. Foi ele que determinou. Eu quero que o SOS Vida receba e ponto final. Inclusive, isso desagradou algumas pessoas. É mesmo? Desagradou, eu sei que sim. Mas ele falou, não, eu quero e acabou. Pronto, então nós tivemos. É uma dedicação total. Nossa. Eu larguei tudo. Né? Integral, eu larguei tudo. O Padriquinha que é culpado disso. Ai, coitado do Padriquinha. Padriquinha perdeu. Ele e minha mãe. A sua mãe também? Porque eu tinha recebido um convite, o SOS Vida tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Eu estava bebezinho ainda. Aí eu falei com ele, Padriquinha, eu recebi um convite para ir trabalhar no Rio. Ia ganhar muito bem. Um mínimo naquela época, há 16 anos atrás, 15, né? 5 mil reais. Podia chegar a 30, 50 mil, sim, paroquiário. E aí eu fui e falei com ele, Padriquinha, eu nunca, graças a Deus, Ana, na minha vida profissional, eu sempre tive bons empregos. Aliás, emprego foi só um mesmo, o ABC. Depois essa farmácia e tal, né? E depois eu fui autônomo, fui representante comercial. E então, quer dizer, não era novidade esse emprego bom que estava me batendo as portas. E aí eu falei com ele, Padriquinha, dinheiro está acabando, recebi um convite para ir para o Rio. O que eu faço? Aí ele, com aquele jeitinho dele, ele falou, calma, você sabe que se você for para o Rio, o SOS Vida vai acabar. Lembra que nós temos uma mãe no céu, reza para ela e pede para ela te ajudar, te orientar. Em todos os momentos. Toda hora, todo dia, de toda hora Maria. Aí eu falei, tá bom, Padriquinha. Aí fui, rezei. E aí, conversando com minha mãe, aí é que é o detalhe. Eu falei com ela, mãe, olha, eu estou indo para o Rio. Não vai não.
você está fazendo um trabalho que está agradando uma pessoa muito importante que é Deus. Não vai dar. Eu falei, caramba, o que eu vou Quer dizer, fazer? você abdicou praticamente da sua vida para se dedicar integralmente a SOS Vida. Eu sei que tem valor para algumas pessoas. Eu não sei se as outras, principalmente quem tem a caneta na mão, se valoriza o meu trabalho do SOS Vida. Mas eu estou trabalhando para realmente quem precisa. Então, até depois que eu me formei psicólogo, eu acho que eu sou o psicólogo que trabalha para quem não pode pagar. Pelo menos eu fiquei com esse estigma, mas não tem problema não. Bom, agora eu gostaria de saber também como é que você consegue manter a estrutura médica do SOS Vida e se você lá consegue, essas pessoas que são dependentes químicos e que contêm o HIV, se você tem medicação disponível para essas pessoas ou você tem convênios, algumas parcerias? Não, medicação não. No caso do portador de HIV, o governo federal que dá o medicamento, então não tem. Nós não temos medicação nenhuma, né? E, quer dizer, como eu disse para você, hoje não é só HIV e dependência química. Nem todo portador de HIV é dependente químico também. Tá? Então, quer dizer, todos eles, né, não é questão de medicação, não. Nós damos serviço. Os médicos, por exemplo, nós temos 20 especialidades, mais ou menos, 20 médicos, diversas especialidades. O infectologista pede, no caso, a medicina especializada é para o portador de HIV. São médicos, amigos nossos, que ficaram parceiros, eles atendem gratuitamente nos seus consultórios. No consultório deles? No consultório, as pessoas que nós encaminhamos. E gratuitamente? Gratuitamente. Gente, que Deus, que bênção de Deus aí, vamos... Mas o nível, né, de pessoas, né, que a gente assiste, realmente é gente de vulnerabilidade social mesmo, muito carente. O serviço que eles mais valorizam, por incrível que pareça, é a cesta básica. Tem médico cesta básica? Tem médico que a consulta é R$350 e é uma doação. Eu vou te fazer até uma pergunta aqui. Claro que eu já participei de eventos de motociclistas que arrecadam mantimentos e nesses mantimentos eles dividem aí toda a arrecadação, 1 tonelada, às vezes mais de 1 tonelada, eles dividem para várias instituições e uma dessas últimas aí o SOS Vida foi beneficiado, né? Agora, independente disso, como você consegue arrecadar esses mantimentos e a coisa mais importante para eles? Da onde você tira esse alimento todo? É um milagre mesmo. Os alimentos sempre aparecem. Sempre. Quando está aproximando o dia de entregar a cesta básica, aparece. Nós temos um convênio com o município, que é muito pequeno. Desde a primeira gestão do Rubens se mantém o mesmo valor. Então não teve nenhum reajuste ainda. Rubens, vamos aí, né? Nós já solicitamos. Né? O Conselho de Saúde. Fazer um pedido aqui pro Dr. Rubens aí, bom tempo. A Luciane, primeira-dama, que tem feito aí um belíssimo trabalho na nossa cidade, na parte social e em outras áreas. Eu peço que vocês carinhosamente que pensem, repensem, façam-nos uma visita. Eu já até mandei um convite para eles que participem do Petrópolis e sua gente. Eu gostaria do fundo do meu coração, porque eu conheço o coração do Rubens, conheço o coração da Luciane e tenho certeza que coisas melhores virão aí para o SOS Vida através deles. O Conselho de Saúde já aprovou uma atualização, o repasse, né? Não é um convênio. Agora, veja bem, é recurso que vem para portadores do vírus HIV. Mas como hoje nós atendemos a muitas outras questões além do HIV, quer dizer, essas outras questões, nós não recebemos nada. Eu já falei sobre isso com o secretário de Saúde. E o que você faz na SOS Vida para arrecadar verbas? Nós temos uma parceria muito boa com a Justiça Criminal, né? A Justiça Criminal. E aí, penas alternativas, quando tem que pagar a cesta básica, eles repassam para a gente. Eu já descobri, que legal! Então nós temos são feitos cadastros em várias instituições e outras fontes que a gente consegue
pessoas anônimas que vão lá e doam alimentos. Nós temos uma caixa coletora de alimentos lá no Extra, né, da Serra também. Então, quer dizer, é dessa forma que a gente tem conseguido. Já aconteceu de mês a gente não conseguir entregar a cesta básica. Porque nós também oferecemos refeição lá. Né? Já chegou a almoçar lá 30 pessoas. Eles vão para almoçar. Sim, vão para almoçar. E se eles não tiverem aquele alimento ali, você acredita que em casa eles não tenham esse alimento? Olha, mesmo sendo portadores que teriam que ter não basta só o tal coquetel, né? A medicação. leite para tomar um medicamento é importante. Né? Eu sei de história, por exemplo, eu me lembro de uma senhora que ela falou, olha, eu só tenho fubá em casa. Eu estou fazendo só mingau de fubá para as minhas crianças. E aí? Fica aí para todos Muitas os vezes nossos... eu já fui visitar algumas pessoas, né? Que a gente às vezes vai na casa de alguns, cheguei lá, 3 crianças. Não tem gás. Está tudo vazio. Tá? Aí eu pego o dinheiro do bolso, vou e compro gás. Comprei o gás de uma vez. Isso acontece sempre. Depois desta, nós iremos a um pequeno intervalo. Já eu retorno aqui com Antônio Pires, o nosso Web Rádio SOS Vida. Petrópolis e sua gente, hoje entrevistando o nosso querido amigo, colega, diretor, produtor da SOS Vida, Antônio Pires, o Cal. Cal, está sendo um prazer eu ter essa honra de entrevistá-lo, porque a gente sabe que vai aí para o mundo inteiro, graças a Deus. Eu quero até agradecer e aproveitar esse programa e agradecer aqui a grande audiência que estão nos dando. É um privilégio muito grande quando você liga para mim e diz assim, o número está lá, eu fico louca, eu falo assim, não é possível, será possível? Aí eu fico surpresa, mas quero agradecer a todos os internautas, tanto que irei fazer um programa somente voltado para você, meu amigo internauta, para você, minha amiga internauta, que está nos prestigiando tanto na rádio web SOS Vida, como nos vídeos. É uma coisa fantástica, né? Surpreendeu a gente, né? A internet é fantástica. Sabendo utilizar, né? E eles são os amores. Aí fica lá aquele dia casa apaixonante, você manda beijo, manda coração, manda isso, fica aquela troca de carinho. Mas vamos lá, a falar em rádio, eu gostaria de fazer uma pergunta nesse dia. O porquê que surgiu a Web Rádio SOS Vida? Esse é um projeto que tem mais de 10 anos. Era inicialmente de uma rádio comunitária, né? Só que a dificuldade em conseguir a concessão... Concessão é muito... Exatamente. Então, quer dizer, depois de mais de 10 anos esperando, aí eu pensei, refleti, falei, conversei com os outros membros da diretoria e falei, vamos fazer pela internet. Pronto, aí começamos a pesquisar, procuramos nos capacitar, né? A Universidade de Estácio de Sá ofereceu para a gente, nós tivemos 2 dias de aula junto com o professor sozinho, uma pessoa muito competente, né? Você participou também, foi um momento muito interessante, né? E é uma parceria boa, a gente foi se capacitando, nós fomos buscando conhecer, que é um total desconhecido. E aí começamos a trabalhar, a MaxSite apoiando a gente para reformulando o nosso site, e a rádio vai ser através deles, e fui pensando, praticamente foi quase que um solo mesmo. Mas isso para angariar fundos para SOS Vida. Exato, a ideia é que seja um projeto que tenha sustentabilidade própria. Sustentabilidade financeira e política. Essa que é a ideia, que a gente consiga, através do projeto da rádio, ter mais facilidade para as outras ações, para as cestas básicas, para os outros projetos do SOS Vida, nós não ficarmos tão dependentes de verba pública ou de projetos pontuais, que a própria rádio possa trazer esses recursos que a gente precisa.
aluguel, tem muitas despesas, são muitas despesas que a gente tem mesmo, né? Bom, nós não poderíamos ficar só nesse programa, porque o SOS Vida, falar de AIDS, falar de dependentes químicos é uma coisa tão ampla, até Sim. a rádio agora tem um programa voltado para dependentes químicos. Eu tenho imensas perguntas, gostaria de fazer milhões de perguntas a você, até mesmo em curiosidade, porque quem está por fora não imagina, né? Às vezes se surpreende, mas eu sei das suas dificuldades, então eu gostaria que você aproveitasse esse momento, esse espaço, para deixar aí a mensagem que você poderia pedir. Eu não sei se seria a palavra, o ideal seria pedir, ou ajuda, ou auxílio a alguém. O que você gostaria de deixar aí para todos os nossos ouvintes, para os nossos políticos? As pessoas podem ir no SOS Vida, a gente sempre convida para conhecer o que é o SOS Vida, qual é o nosso trabalho, qual a nossa realidade, né? E nesses 16 anos, quer dizer, foram 16 anos realmente de doação total, 100%. De segunda a segunda, eu estou trabalhando para o SOS Vida, para as mais de 1000 famílias que a gente assiste. Então, quer dizer, é um trabalho, é realmente uma doação, é um trabalho de sacrifício, é um trabalho sofrido, a gente sofre junto com muitas pessoas, são muitas perdas que nós tivemos ao longo desses 16 anos, quer dizer, o princípio do HIV, então, quer dizer, a dificuldade, né? Até para conseguir voluntário, né? Tinha voluntário, eu me lembro, uma colega minha, os filhos pediram para ela deixar de nos ajudar. Sim. Estão falando que você tem HIV, mãe, então para. Aí ela ficou um tempo, mas depois a pressão foi tão grande. Foi ótimo você tocar nesse assunto. Porque quando a gente diz assim, sou um voluntário do SOS Vida, a pessoa logo imagina que você tem ou HIV, ou que alguém da sua família é portador do vírus HIV. Sim. E na realidade não é isso. Não. É um estigma, é uma maldade das pessoas, né, pensarem assim, porque afastam nós outros, porque não é verdade. Eu lembro o Irving em São Paulo, nosso saudoso amigo, ele estava dando uma entrevista. E aí, nos bastidores, a repórter perguntou para ele, oi, você tem HIV? Aí ele respondeu para ela, é preciso ter HIV para ajudar uma instituição? É pergunta lógica, é resposta lógica. Lógico. Não é? Não tem sentido, né? Mas eu lembro de um voluntário que ele brigou com uma outra pessoa no ponto de ônibus, aqui em Petrópolis, porque esse conhecido dele estava afirmando que ele tinha HIV. Ele partiu para cima mesmo. Ele ficou irritado, se descompensou totalmente. Então, quer dizer, há 16 anos atrás, era mais complicado ainda. E já te fizeram essa pergunta também? Várias vezes. Isso. E como é que você encara tudo isso? Normal. Como é que a sua família A minha resposta é a mesma do Irving também. Então, quer dizer, quando o padre aqui me pediu que eu começasse a trabalhar com dependência química, eu falei, daqui a pouquinho vão estar dizendo que eu sou dependente químico, que meu filho é. É verdade. Enfim, é maldade. É triste, não é? Mas infelizmente o preconceito está aí em todas as áreas, em todos os setores. Ou você enfrenta de peito aberto essas questões, ou então larga. Como várias pessoas deixaram de ser voluntários por conta desses comentários. Com medo de ser comparado a um dependente químico. Exatamente. Ou um portador de HIV. É um desafio muito grande. Então, quer dizer, a vida me fez assim. Eu não tenho medo de desafios, então nunca tive, não tem essa dificuldade. E eu me lembro, o Padre Quinha, quer dizer, os excluídos dos excluídos, eu observava muito isso. Estavam com ele, no carro dele. E, foi um grande aprendizado, quer dizer, quando eu falei que ele é Padre Quinha, esse abacaxi que eu falei que o senhor ele é doce. É doce? É sim, porque... Ele disse que era doce? Não, eu que disse para ele. Você disse para ele que era doce. Porque as pessoas saem tão agradecidas, eu acho que nós é que devemos agradecer. Recebemos toda aquela bênção. De ter tido a oportunidade de servir a Cristo. Não é isso? É o que ele falou, eu estive preso, você não me visitou, eu estive doente e tal, e você me visitou. Então, quer dizer,
ele se preocupou com os excluídos. Eu acho que eu não fui fazer psicologia para atender a elite. Claro, eu tenho os clientes, sim, mas não é. Eu me lembro que a minha amada professora Elisa Melli, ela falou para mim, eu ouvi meu sono mesmo, ela falou: Cal, você tirou psicologia dos consultórios. Olha, que legal. Era o que eu queria. Eu queria tornar a psicologia acessível para quem não pudesse pagar mesmo. Então, quer dizer, eu não me importo se eu abrir mão de tudo, foi um grande sacrifício, o que quer que seja. Mas eu vejo colegas meus muito bem-sucedidos e tudo, mas tá bom, do jeito que tá bom. Eu estou, como disse minha mãe, eu acho que eu estou agradando a Deus. Qual e algumas pessoas... mãe? Conceição. Dona Conceição, vai aqui meu abraço fraterno à senhora, meus parabéns por ter criado aí 10 filhos, né? E eu tenho o grande prazer de conhecer o Cal e também a Dora, que foi muito difícil aprender o nome da Dora. Nossa, é complicado, gente. Todo mundo chamava de Dora, eu chamava ela de Dora. Padre Francisco também só fala Dora. Padre Francisco só fala Dora. Aí eu ficava assim, Dora, pensava nos dois lados do meu cérebro e falava assim, não, é uma vergonha. Se é Dora, vamos chamá-la de Dora, né? Então ela está aqui de parabéns. Auxiliadora. Auxiliadora. É preferível Dora, né? É mais fácil, mais prático, pequenininho. Eu quero mandar um grande beijo para ela. É uma pessoa também fantástica que eu quero ter aí. Terei o maior prazer em entrevistá-la. E só tenho a parabenizar a senhora e pedir às nossas autoridades, aos empresários que tiverem acesso a esse vídeo, a essa entrevista pela web SOS, Rádio Web SOS Vida, que vá até lá, tenham coragem, ou se não tiver coragem de ir até o SOS Vida, conhecer, que tenha conta bancária, mas manda um funcionário de confiança, manda um amigo, um irmão, sei lá, alguém, para conhecer, ver as condições da casa em si. O que você às vezes fala assim, é dinheiro que eles querem. Não, gente. É uma pequena obra, às vezes é um cano que está necessitando de um conserto, um piso que precisa de um conserto, uma pintura. Então você pode ajudar de várias formas. Eu faço esse apelo aqui a vários amigos empresários que temos aí em Petrópolis. Alimentos para vocês. Alimentos. Tem uma outra grande vantagem que o SOS Vida pode dar a qualquer empresário, que é o desconto no imposto de renda. Sim, como doação. Como doação. Então eu conto com todos vocês. Eu quero te agradecer aqui de coração. Sei o quanto você é uma pessoa, assim, feliz. Principalmente quando está ao lado da Francisca, que para quem não sabe, a Francisca é uma linda cadelinha. Que apareceu lá em casa e me adotou. Mas é brava. Ciumenta. É ciumenta, ela morre de ciúme do Cal. E suas considerações finais, eu quero te agradecer por tudo e espero do fundo do meu coração que possamos ver o SOS Vida a cada dia subir, para que possamos ajudar várias outras pessoas de várias outras cidades. A ideia de ter a rádio também é exatamente para que quem vier me suceder, é claro, eu não sou eterno, um dia eu vou passar. Todos nós, né, passaremos. Que esta pessoa que ficar à frente do SOS Vida, que não passe pelo que eu passei. Eu acho que não é necessário. Então nós conseguimos consolidar uma instituição que é respeitada em Petrópolis, no Brasil e fora daqui. Realmente nós somos conhecidos no mundo inteiro, né? Eu lembro de uma amiga minha que falou que ela viu uma entrevista minha lá na Alemanha. Olha que legal. Ela falou, Carl, eu estava vendo televisão quando eu vi você apareceu lá. Era uma entrevista. E, enfim, nós consolidamos uma instituição. E espero que a ideia é essa, que a rádio possa realmente ser o fator de sustentabilidade financeira, principalmente, para os projetos do SOS Vida. Agora, eu vou deixar isso por escrito, Ana. Todo o recurso do que entrar pela rádio vai ter que ser alguns percentuais. Tá certo. Entendeu? Não é assim, não. Quem chegar não vai pegar e não vai.
E isso é para a cesta básica, isso, tantos por cento para isso, tudo para aquilo e tal. Estará lá à vista para quem quiser conferir. Então vale a pena, convido você que venha fazer parte dessa equipe, como colaborador. Deixa o telefone aí para depósito, quem quiser fazer um depósito. O número da conta não sabe? Não, o telefone é 2224 2244 9526. 24 2244 9526. E para finalizar, Ana, realmente eu acho que eu tenho muito que agradecer sim a Deus por toda a saúde, a força que Ele me dá, ilumina as minhas decisões. Tudo é baseado tudo em cima a orientação de Deus mesmo, Ele que está comigo. E claro, e você que Ele botou no meu caminho, você e o Johnny, junto com a rádio, que eu acho que nós vamos conseguir realmente construir uma rádio muito legal. E é isso que as pessoas estão falando, está sendo uma rádio com diferencial. Então, graças a Deus. Exato, e eu agradeço a Deus e agradeço a sua chegada com todo o carinho que você veio. E o Johnny, né? Você carrega ele para todo mundo. Não só ele, vai a família inteira. Nora também. Nora, então, quer dizer, somos e quero que assim seja realmente o resto dessa vida. Uma família. Nós temos, eu acho que a família é a base, como dizem, a família é a base de tudo. E infelizmente nos dias atuais, estamos deixando um pouco a família de lado. Sim. Eu fico muito triste quando a gente chega numa casa e vimos assim, as pessoas agora estão com os celulares. Não é que o meu não tem até, mas eu não utilizo. Internet, WhatsApp, e por aí né? E por aí vai. Nem sei pronunciar esses nomes não, gente. Estou aqui, estou falando a verdade. O que eu gosto de telefone, eu acho assim, telefone para mim é alô, oi, tudo bem? E receber ligação, fazer a ligação, falar o que é necessário. Está muito triste hoje ver as famílias, às vezes estão reunidas, e você vê naquela casa assim, cada um está num canto, assim, com seu aparelhinho, e um dá uma gargalhada aqui, o outro dá a gargalhada ali, o outro está dando a gargalhada dali, e você fica olhando assim para cada um deles, com aquele aparelhinho assim na mão, e fica assim, meu Deus, que mundo é esse? Que seja para unir, né? Que essa tecnologia toda, é claro, é válido, é bom, mas que seja para unir. Mas está faltando aquela coisa mais, vamos dizer assim, não é porque, gente, eu sou coroa, não, mas está faltando aquela união da família, aquilo fazia bem, a reunião de pelo menos manter uma refeição, eu acredito que é o importante em família, né? Está faltando muito isso hoje, a família. Né? Então, através disso, estamos aqui reunidos e espero realmente que a Web Rádio SOS Vida possa ter contribuído aqui um pouquinho hoje o programa Petrópolis e sua gente, para que a SOS Vida suba a cada dia mais, através de várias famílias que estão aí nos ouvindo e nos assistindo. E agradecer aqui a Estácio de Sá. Obrigada.